em Colossenses 1, 15 a 20. A Bíblia diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, em Cristo. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. As pessoas fazem muitas perguntas, não é? Há um problema básico assim, muitas vezes, né? Porque muitas vezes as perguntas visam uma mudança, um conhecimento transformador, e muitas das vezes as pessoas elas desejam que a Bíblia se encaixe naquilo que elas imaginarem em suas mentes e em seus corações, por razões diferentes, não é? E é assim, então quando as pessoas perguntam sobre casamento, sobre divórcio, sobre a cláusula de exceção, normalmente as pessoas elas já têm uma opinião, mas que não vieram da palavra de Deus. Nós temos que ir para a palavra de Deus com o quadro apagado, não é? Para sabermos o que Deus diz. Às vezes as pessoas elas são contra o que a Bíblia diz a respeito do divórcio. Por quê? Porque a pessoa às vezes se divorciou há anos atrás, não é? Quer seja homem ou mulher, e às vezes depois de 10 anos, 15 anos, a pessoa ainda tem esperança que aquele relacionamento se refaça, não é? E o que a pessoa quer ouvir é algo que vá de encontro àquilo, não é? E então ela quer que não haja nada na Bíblia que diga algo que tire as suas esperanças, não é? Como uma cláusula de exceção. Ela já tem uma ideia e ela só vai gostar se a Bíblia disser, ou então ela não vai crer. Ela vai procurar outra coisa. Isso é um problema enorme, porque a depravação total, ela é total exatamente porque todas as nossas faculdades elas foram capturadas pelo pecado, e todas as nossas faculdades são caídas. Nós não só somos homens caídos, a nossa vontade é caída, nossa imaginação é caída, nossos afetos, é por isso que eles nunca devem estar controlando a nós, mas a palavra de Deus. Nós nunca primeiro sentimos o que deve ser a verdade por causa de experiências que tivemos no passado. É assim, se alguém tem na família alguém que morreu perdido, a pessoa quer encontrar uma maneira da Bíblia dizer o que ela não disse, porque ela amava aquela pessoa, não é? Eu já disse aqui que um dos maiores amigos que eu tinha, amigo muito, muito, muito próximo, morreu sem Cristo. Então eu chorei e às vezes lembro e me entristeço, mas eu não posso mudar a palavra de Deus para colocar um dos melhores dos meus amigos no céu, se ele não viveu para Cristo, não é? O fato de eu amá-lo muito não pode mudar aquilo que existe muito antes de mim. Essa é a revelação da mente de Deus, não é? E esse ensino, a pessoa estava me perguntando, ele vai naquilo que é mais alto para resolver todas essas coisas. Nunca devemos ter opiniões, quer baseadas em nossas experiências que foram traumáticas, quer alguém que nós amamos se afastou do Evangelho e nunca mais voltou. É óbvio que vai se encaixar naquilo que a Bíblia diz do solo pedregoso, do solo espinhoso, e não de um homem regenerado. Mas aí eu quero ver alguma coisa que me dê
esperança, e falsas esperanças são terríveis. Ou é alguém que amava muito, igual no meu caso, e morreu sem realmente ter uma vida transformada pelo Evangelho, ou alguém que se suicidou, ou alguém que não sei o que. O fato é que as pessoas trazem os seus sentimentos, não é? Ou é um esposo que deixou, ou é uma esposa que deixou, e aí o que a Bíblia diz vai ser aceito ou não, dependendo de se encaixar com as minhas pressuposições, que não vieram da Bíblia, vieram das minhas da minha imaginação, das minhas experiências, ou do que eu queria como as coisas fossem. Então você vê que aqui o texto começa dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. E o versículo especial, não é? Como eu disse, não era nesse texto que eu estava, mas eu lembrei que, enfim, há 11 anos atrás eu tinha falado o que eu ia responder à pessoa, já estava no meio da coisa, quando eu lembrei que tinha falado a respeito disso e pude juntar as duas coisas. O verso 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Isso é óbvio que nos remete lá para os 10 mandamentos, não é? Porque o segundo mandamento diz: não farás para ti, em Êxodo 20, verso 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então o segundo mandamento é esse: não farás para ti imagem, não é? De nada em cima dos céus, na terra e debaixo. E nossos relacionamentos têm muitas dificuldades, não importa qual é o nível de relacionamento, pai, filho, esposa, amigos, irmãos, na igreja. E a gente pode dizer que o grande problema nos relacionamentos, e eles têm tantos conflitos, pelo coração do que esse texto diz. Nos relacionamentos a gente vê um dos piores problemas surgindo quando uma pessoa quer acreditar que a outra pessoa, em particular, é de determinado tipo, sem querer ouvir aquela pessoa como ela é, não é? Mas como eu idealizei aquela pessoa. Como eu disse, as pessoas vão para a Bíblia com um tema, mas ela já idealizou qual é a resposta. E é óbvio que se por acaso houver um problema entre o que eu idealizei e o que Deus disse, ou eu sou uma pessoa que realmente confio na mente de Deus e não na minha, não é? E vejo uma ótima oportunidade de negar a mim mesmo, negar meus sentimentos, minhas percepções, minha suposta ideia de sabedoria, e me prostro em adoração diante da sabedoria de Deus. É assim que nós lemos a Bíblia. Ou nós vamos tentar dar um jeito de não aceitar o que a Bíblia diz, porque quem eu amo morreu de determinada forma, ou porque quem eu quero que volte há 15 anos ainda não voltou. E então esse é um problema quase que em 100% dos problemas. Eu me relaciono com alguém, ou com uma igreja, ou com a minha família, ou com qualquer coisa, e eu idealizo o que aquilo não é? Em vez de ouvir daquela pessoa, daquelas pessoas, ou no caso da palavra de Deus, o que é e o que não é. E aí é o nascedouro dos problemas. Em outras palavras, se eu impor as minhas necessidades a alguém, eu tenho necessidades, e eu imponho que aquela pessoa é a pessoa que vai suprir as minhas, ela é o tipo de pessoa que vai suprir as minhas necessidades. Se eu impor a minha vontade, se eu decidir que uma pessoa em um relacionamento tem que ser assim, 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 não porque ela é assim, mas porque eu preciso que ela seja assim, eu quero que ela seja assim. Então na minha mente eu decido que ela é assim, assim e assim.
E quando ela não for desse jeito, eu começo a dizer que ela não está sendo como ela deve ser, ou seja, como eu a idealizei. Então nós temos um problema enorme, porque em vez de a gente ouvir a pessoa real revelando a si mesma, eu vou injetar distorções nesse relacionamento. Se, como aquela pessoa é de fato, não é como eu posso. Sempre falei isso com os meus filhos: nós não vamos encontrar uma alma gêmea. Isso é doutrina do espiritismo. Não vamos encontrar outra parte da laranja. Isso não existe. Sabe? Não há uma alma gêmea que se encaixe na nossa. Nós vivemos no mundo de pecadores. Nós vamos casar com pecadores. Agora, o grande problema é que normalmente, quase sempre, durante o relacionamento, a gente vê vários problemas. A questão não é a gente tentar achar a pessoa perfeita, não é? E também não precisa procurar a pior. O problema é que você deve entender: eu consigo conviver com isso 10 anos, 20 anos. Eu não vou poder, com a cara birrada, voltar para casa. Enquanto eu namoro, eu posso não gostar de algo, ficar 3 dias sem voltar lá. Não é assim? Eu vou conseguir conviver 24 horas com isso. Isso é algo que eu posso suportar a vida inteira. Se não é, aquele relacionamento não deve se transformar numa aliança diante de Deus. Não é? Porque exatamente a idealização do outro é que causa os problemas. Você pode achar isso estranho. As pessoas tendem a querer definir quem você é. Então, se você encontrasse alguém e falasse assim: cara, você tem um porte físico, eu acho que você tem um jeito de tenista, você é um tenista. O cara: não, eu sou um nadador. Não, para mim você é tenista. Nós começamos a ter problema. Aquela pessoa está dizendo: eu sou tenista, não sou nadador. Não, mas eu sinto que você é tenista. Então você sabe, isso é extremo, mas isso esclarece o ponto e o nosso problema. No meu coração você é assim. Então a mulher casa com um homem que não é romântico. Ele não é romântico. Então, você quer ficar a vida inteira casada com um homem que não é romântico? Não quer? Não case com ele. Não, mas na minha ideia ele é romântico. Aí depois vai cobrar que ele seja o Romeu de Shakespeare. Mas ele não é. Ele não é. Não, mas para mim ele é. Então tá bom. Um dia você vai se chocar com a realidade, que aquela pessoa não é romântica, não é? Mas eu sempre quis que meu marido fosse romântico. Então esperasse aparecer o homem romântico. Aí se ele não aparecesse, ficava com esse da tua mente, não é? Porque pelo menos ele não vai causar muitos problemas. Então isso é extremamente destrutivo. Jardim da Luz, por exemplo. Eu sou pastor há muitos anos. Eu nunca falei com alguém assim, nunca: por que você não se torna membro de Jardim da Luz? Nunca. Não há nenhum membro de Jardim da Luz que se tornou membro porque eu disse assim: por que você não se batiza? Eu vejo que você está aqui há 6 meses vindo, você está 1 ano vindo, você está há 2 anos, por que você não se batiza? Nunca. Ou então, você está vindo há tanto tempo, por que você não passa para cá? Nunca falei isso. Eu acho que a pessoa deve vir, ela deve participar, e se um dia ela achar que essa deve ser a sua família, não é, espiritual, em que Deus deu, essa deve ser tipo assim, o eunuco e Filipe: tem água ali, por que eu não posso me batizar? Filipe: não há impedimento nenhum. Ou então, quando Pedro pegou em Pentecostes, as pessoas procuraram Pedro, no final falaram: nossos corações ficaram compungidos quando você estava falando, o que a gente faz? Aí Pedro disse: olha, mas o que as pessoas fazem? Às vezes elas vêm 6 meses, tal. Aí depois elas falam que Jardim da Luz não é desse jeito, não é. Era óbvio que não era. Era óbvio que não era, ela não sabia. Ela não ficou 6 meses vindo, não ficou 1 ano vindo.
Então, você vê, mas eu pensei, o que você pensa não é a realidade. Só Deus pode pensar algo e trazer do nada algo à realidade, não é? E você vai perceber que se você se casou com, eu vou dizer que 100% das vezes você tenta remediar isso. Você casou em grande parte com a imagem mental que você tinha de alguém e não exatamente com seu cônjuge. Parte do que ele é de verdade você vai conhecer depois. Agora, por que a gente faz isso? Porque a gente diz assim, eu pensei que Jardim da Luz fosse assim, 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 se a pessoa tinha vindo aqui durante várias vezes e viu como era de fato. Há várias respostas. Uma psicologia, uma ideia mais velha de psicologia, dizer que isso é a vontade de poder, a vontade de controlar, não é? É a vontade de você ser a pessoa que está acima no relacionamento e define como as coisas vêm. Depois o vocabulário mudou um pouco, e eu diria que tempos depois a psicologia diria que isso é necessidade de controle. Eu digo como o Jardim da Luz eu digo como o marido deve ser, como minha esposa deve ser, como meus filhos devem ser. E se alguém não corresponder, eu digo como é ser amigo. Você não, porque o amigo faz isso, ele dá uma lista de ser amigo. Isso já é anti-amizade, né? Nada mais anti-amigo, não é, do que alguém vir com uma lista. É como se aquela pessoa fosse a pessoa mais maravilhosa do mundo e você, para ser amigo dela, tem que preencher aquelas vastas exigências que ela tem. Isso é o oposto de amizade. Amizade, como diz C.S. Lewis, acontece quando alguém diz assim, puxa, eu adoro essa música aqui. Você também? Caramba, eu também. Amizade é assim, você começa a descobrir afinidades. E os filhos de Deus têm uma afinidade acima de tudo, que é Cristo, não é? A amizade não começa com uma lista de coisas que o outro tem que ser, não é? Começa com a descoberta de que coisas preciosas para mim. Eu adoro rock, e você também, puxa vida, e no rock você gosta do que? Eu gosto do Metallica, e eu também, e aquela música, isso mesmo. Isso é que faz amizade. Amizade é o encontro de coisas que nós amamos. É por isso que é difícil. O cara gosta de balé, eu odeio balé, não é? O cara gosta de ópera, eu odeio ópera. O cara gosta de basquete, eu odeio basquete. Tá difícil ser amigo. Tudo que eu amo, ele odeia. Tudo que ele odeia, eu amo. Nós, cristãos, temos, como falamos no início, uma coisa única, não é? Que nós amamos sobre todas as coisas, pelo menos devemos, a Cristo. Portanto, nada pode ser uma afinidade maior do que essa. Isso devia bastar, mas tem gente que não, que vem com uma lista de Cristo e mais 1000 coisas que você tem que preencher para ser um amigo, para ter o que ela chama de comunhão, que não é o que a Bíblia diz. E então a psicologia mais nova chama isso de a necessidade de controle, mas a Bíblia, por isso que é bom sempre ficar com o que a Bíblia diz, chama isso de pecado, chama isso de complexo de Deus. Eu determino como tudo deve ser, como meus amigos devem ser, como minha esposa deve ser, como meus filhos devem ser, como a igreja deve ser. Eu determino tudo. Eu determino as doutrinas, as que são aceitáveis, as que não são, as que eu sinto que não deviam ser assim, as que são complexo de Deus. É isso que a Bíblia chama isso de pecado. E o que os três concordam, a velha e a nova definição lá psicológica da Bíblia, é que nós manipulamos o nosso mundo imaginando como ele deve ser. Eu já disse que tudo que existe, uma das coisas maravilhosas que eu acho de olhar para as coisas do mundo, para a coisa mais comum, um capim, uma borboleta, é pensar que um dia aquilo só existiu na mente de Deus, que a borboleta sempre existiu na mente de Deus, até que Deus trouxe aquilo do nada, ou seja, da sua mente, para a realidade. Então, de alguma maneira, você vê algo que um dia só esteve na mente de Deus ali, diante
dos seus olhos. Vai da borboleta a uma galáxia, não é? Mas nós, tanto o velho, o novo, o psicólogo e a Bíblia, apesar das definições serem diferentes, concordam que nós manipulamos o mundo e os relacionamentos imaginando como eles deviam ser. Nós queremos manipular o nosso ambiente. Sempre que a gente fala assim, estou muito decepcionado. Por quê? Porque eu já tinha decidido como as coisas tinham que ser. Já tinha decidido como os irmãos iam agir. Já tinha decidido conforme as coisas seriam. E como não são, então estou decepcionado. Como assim? A realidade ousou ser diferente do que eu achava. Como a autoridade se achou no direito de contrariar o que eu penso, o que eu imagino. Como esse ser humano que casou comigo ousou não ser exatamente quem eu determinei que ele fosse. Como meu filho ousou não seguir a carreira exatamente que eu já tinha definido para ele. Então nós manipulamos o ambiente, imaginando o ambiente que nós queremos, que preferimos, que nos agradaria, imaginando a doutrina antes de ver a Bíblia. A pessoa pergunta, você acredita na cláusula de exceção sobre o divórcio? A questão não é essa. A questão não é no que o Josemar acredita. O que a Bíblia diz? Diz isso. Então é isso aí. O que eu acredito não vai definir nem o que você acredita. Nós somos pessoas que vão olhar o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. E o que ela diz, quer nós nos sintamos psicologicamente acalentados ou não com a ideia, isso não muda nada. Não é? Então nós queremos manipular a Bíblia, queremos manipular Deus, queremos manipular as pessoas, queremos manipular a igreja, imaginando como elas deviam ser. E depois como nós preferíamos que elas seriam, e nós imaginamos isso, e então começamos a cobrar das pessoas e da vida, porque elas não estão sendo como nós imaginávamos, não é? Isso é o que? Sempre que você estiver assim, saiba, você está com o complexo de Deus, não é? E nós queremos estar no comando, nós queríamos que nossa vontade fosse uma vontade divina. Se eu achei que você deve ser calmo, então você tem que ser calmo. Se eu achei que o teu temperamento era para ser muito extrovertido, então você não pode ser essa pessoa calada, não é? Eu já disse aqui, eu falo muito pouco durante o dia, não é? Então quem vive comigo ouve pouco a minha voz. Quase sempre, se eu não sou provocado, eu não estou falando, não é? Eu não diria que Cláudia tem o mesmo problema que eu, de quase não falar, não é? Então, não adianta você imaginar um Josemar comunicativo, que fala o dia inteiro, porque esse cara não existe. Simplesmente ele não existe. Um dia você vai bater de frente com a realidade de que, felizmente para você, a tua mente não me formou, não me deu o meu temperamento de ser alguém quieto, que fala muito pouco, não é? Então, se eu vivesse na Idade Média e mandasse eu fazer voto de silêncio, não seria um voto tão difícil. Então isso é a vontade de poder. Nós queremos estar no comando e nós temos complexo de Deus como resultado, porque este é um problema tão grave e é uma parte tão importante do que o nosso coração quer fazer, uma marca tão grande do pecado, porque ele injeta destruição nos relacionamentos e distorção em nossas vidas, não é? Como é lógico, nós queremos fazer isso com a pessoa mais importante de todas. Se nós queremos fazer isso com as pessoas comuns, com as situações comuns, com a igreja, nós queríamos controlar. Se nós pudéssemos controlar, quem nós escolheríamos para controlar, queridos? Quem? Deus. A pessoa que nós mais queríamos controlar é Deus. Que Ele fizesse tudo o que eu quero, que Ele controlasse a temperatura como eu quero, que Ele pensasse como eu quero, que quem eu não gostasse, Ele não salvasse, que quem eu gostasse, Ele salvasse de qualquer maneira mesmo. Por exemplo, eu falei que um dos maiores amigos da minha vida, então, morreu sem Cristo. Então, mas
O que as pessoas querem? Controlar Deus. Essa pessoa é muito maravilhosa para ela não se salvar. Eu que digo que ninguém merece se salvar, de repente descobri uma pessoa que eu achava que merecia. E não entendo, porque Deus não está fazendo. Ora, se nós queremos controlar a esposa, esposo, como eles são, qual o sentimento deles, qual o temperamento deles, se eles são assim ou assado. Então, a pessoa que nós mais queremos controlar, se nós temos síndrome de Deus, é Deus. Agora, se é destrutivo para o casamento você idealizar uma esposa e depois, sempre que aquela pessoa não corresponder à sua idealização, você ficar infeliz, você ficar deprimido, porque meu marido não é romântico. Mas ele era romântico quando se namorava? Não, não era romântico. Ele nunca foi romântico. Ele te dava flores. Meu marido não dá flores. Ele já te deu flores? Nunca te deu flores. Então por que você achava que ele te dá flores? De onde você tirou isso? Não é? Ele não é. Então não é. Ele nunca foi. Você imaginou que ele seria assim. Por quê? Não é? Isso é destrutivo. Porque certamente há outras qualidades que você amou naquela pessoa, mas agora não serve mais, porque ela não está se encaixando, à medida que os anos vão passando, no que você achou que ela seria. Ou se você achou que ela não seria, e isso não era algo com o qual você conseguiria conviver o resto da sua vida feliz, sem ser amargo, então você não devia casar com aquela pessoa, ou não devia se tornar membro de Jardim da Luz, ou não devia entrar em determinada amizade que você vem com a sua lista, não é? Enfim, porque isso distorce a vida. Como resultado, um dos 10 mandamentos, e é sobre isso que a pessoa está falando comigo, é dedicado a isso. Porque se é tão horrível você imaginar na tua cabeça como as pessoas devem ser, e depois quando elas não são, isso dá um problema, porque você começa a cobrar delas o que elas não são, e você começa a se decepcionar, e você começa a ser amargo, tudo porque você imaginou alguém, e depois aquela pessoa não combina com a sua imaginação, e tudo que você tinha que fazer era conhecer aquela pessoa, conhecer aquela pessoa com quem você pensa em casar, conhecer o temperamento do seu filho, para não cobrar dele que ele seja alguém que ele não é. Ou seja, os nossos filhos devem ser obedientes, serem criados no Senhor, mas um é tímido, outro não é tímido, um tem ideias profissionais de um jeito, outro tem de outros. Isso você não muda. O que você faz é pegar aquele conjunto de coisas que faz parte do que ele é, do seu temperamento, e orientar aquilo de tal maneira que ele possa viver para a glória de Deus com o seu temperamento, com a sua... controlar, né, ser guiado pelo Espírito daquele jeito. Então, João nunca vai ser Pedro, Pedro nunca vai ser João, e ninguém, nem Pedro, nem João, nem Tiago vai ser igual Paulo. O importante é que cada um deles, em vez de serem controlados por esses temperamentos, etc., sejam controlados pelo Espírito da maneira que Deus os formou. Então, você vê que no primeiro e o segundo mandamento parece haver uma repetição na Bíblia, porque o primeiro mandamento diz que você não deve ter outros deuses a não ser o Senhor, e o segundo mandamento diz que você não deve fazer imagem de Deus, e a gente pensa que é a mesma coisa, não é? Assim, você já disse que não tinha que ter outro Deus, então não deve fazer imagem, não é? E o primeiro mandamento diz que você não deve adorar qualquer outro Deus, porque não existe, apesar de haver um apelo enorme no coração da idolatria, não é? Quando eu acho que alguém deve ser a fonte da minha paz, da minha alegria, da minha identidade, aquilo ocupou o lugar funcional que Deus devia ocupar. Ou quando alguma carreira, ou quando eu acho que o meu corpo é disso que vai vir a minha identidade, vai vir o meu senso de que a vida é boa ou ruim, eu estou pedindo daquilo o que só Deus faz. Aquilo, além de me decepcionar, eu sou um idólatra, não é? Por dar a outras coisas aquilo que só Deus é e merece. Mas você deve adorar a Deus como Ele se revela. Você não imagina Deus, você não pensa que Deus tinha que fazer algo e depois fica decepcionado porque Ele não fez.
Eu não devo pensar que Deus tinha que salvar o meu amigo, e como Ele não salvou, então agora eu estou triste, eu não consigo entender por que Deus não fez isso. Por que eu imaginei que Deus tinha que fazer isso? Complexo de Deus, desejo de controle ou de poder. Então, em certo sentido, o primeiro mandamento é contra a idolatria, o segundo é contra distorções doutrinárias. Qualquer heresia, você vê, tenta fazer, não dizer que Deus não existe, que é Baal que é Deus. Não. Qualquer heresia tenta fazer Deus como você quer que Ele seja. Não, você adora o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus, não é outro Deus. Não é Astarote, não é Dagon, não é Baal. Mas você cria na sua mente a imagem do que ele deve ser, igual você tinha feito com a sua esposa, com o seu esposo, enfim. Agora, a coisa toda é realmente resumida aqui nesse verso 15. Não é? E há muitos aspectos que a Bíblia ensina sobre imaginar Deus, ou fazer uma imagem de Deus. Então, a imagem de escultura de Deus é simplesmente uma imagem mental que eu trago para o campo daquilo que a gente pode tocar, não é? Ela não passa a existir quando eu faço uma imagem, ela começa a existir quando eu imagino, não é? Ou seja, o Davi de Michelangelo antes estava na mente de Michelangelo. Ele olhou para o mármore e então ele imaginou o Davi ali. E aí depois ele foi lá e até ele dizia, né, como é que faz essa coisa tão perfeita? Não, simplesmente eu tirei tudo que não era Davi da rocha, o que sobra é Davi. Porque Davi já estava na mente dele, essa obra incrível de Michelangelo. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela resume tudo nesse verso: Deus é invisível, mas Ele se tornou visível em Cristo. Em outras palavras, existem duas partes nesse ensino na Bíblia. Número 1, é absolutamente proibido para você e para mim tentar fazer uma imagem do Deus invisível na nossa mente ou de qualquer forma. É absolutamente proibido. Você só pode conhecer a Deus Ele se revelando, Ele dizendo quem Ele é, Ele revelando o seu caráter, Ele revelando a sua vontade. Você é proibido de imaginá-lo. Nós falamos que isso é destrutivo no casamento, nas relações, em ter comunhão numa igreja, porque eu imaginei que a igreja era assim. Por que você fez isso? Você devia ter contato com a igreja, visto como ela é, e você não precisava imaginar nada. A sua imaginação é uma arrogância, é um complexo de Deus. Na verdade, você decidiu que tinha que ser daquela forma, e agora o que é verdadeiro vai ter que se moldar à sua imaginação, senão você vai ficar decepcionado. Mas em segundo lugar, Deus fez-se visível, sabendo que nós precisamos de uma imagem. Nós precisamos, como homens, ter uma visão correta de quem Ele é. E a razão pela qual nós não podemos fazer essas imagens é porque Deus vai prover uma imagem certa. Então é óbvio que eu estava pregando lá em Êxodo, e só Jesus faz Deus visível, não é? Só Jesus pode ser a imagem de Deus. Então você não imagina Deus, você olha para Cristo, você contempla a glória de Deus na face de Cristo. Você nunca imagina Deus, e é ali que você conhece Deus. Então é por isso que ele diz que eu sou o caminho, não para o céu, como muitas pessoas acabam pregando. Você quer ir para o céu, você tem que ir para o céu, não quer ir para o inferno. Jesus nunca disse que ele era o caminho para o céu. Eu sou o caminho para o Pai. É no Pai que você vai encontrar delícias perpetuamente. Ele é que é a delícia, porque Ele é a minha delícia perpetuamente. Eu sou o caminho para Ele, para o Pai. Então pense nessas duas coisas. Número 1, em primeiro lugar, é proibido para nós fazer o Deus invisível visível. Agora, nós não devemos adorar, óbvio, em primeiro lugar, qualquer expressão externa, física de Deus.
Então, em Deuteronômio 4, o segundo mandamento é retirado e cavado um pouco mais, porque diz assim: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém vocês não viram nenhuma figura. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse os estatutos e juízos, para que cumprisses na terra a qual passais a possuir. Guardais, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes naquele dia que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo, porque não vos corrompais e vos façais alguma imagem na forma de qualquer figura semelhante a homem ou mulher, figura alguma de animal ou de qualquer coisa, figura alguma coisa de ave nos céus, e começa a dizer todas as coisas que as nossas mentes poderiam fazer. E ele diz assim depois: que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles e sirvas aquele que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Agora, a razão pela qual você não deveria adorar representações físicas de Deus ocorre porque uma imagem física do mundo de Deus tem algo de Deus? Lógico que tem. É por isso que os céus manifestam a glória de Deus. Então, tudo que você vê na criação de Deus revela alguma coisa de Deus. Mas cada coisa que revela algo de Deus esconde muito mais de Deus do que revela. Todas as coisas mais escondem do que revelam. Então, por exemplo, qual é a grande tragédia de Israel logo depois de saírem do Egito? É que eles construíram um bezerro de ouro. Mas se você prestar atenção no texto, eles não criaram um Deus. Eles não falaram que aquele Deus era o bezerro de ouro. Ele não era Baal, ele não era nenhum Deus, era Yahvé. Eles não estavam descumprindo aquele primeiro mandamento, que não terá outro Deus. Aquele Deus era Yahvé, mas eles fizeram uma imagem de Yahvé. E pensem, um touro tem alguma coisa a ver com Yahvé? Tem, não é? O touro é forte. Então a gente poderia dizer assim: o touro, aqueles músculos, aquela força, um bisão, imagine, ele evoca a onipotência de Deus, não é? Mas só isso. E ele esconde todo o resto do Deus verdadeiro. Ele não consegue uma imagem expressar quem Deus é. Eles disseram: esse Israel é o Deus que vos tirou do Egito, é Yahvé. Agora, finalmente, a gente tem uma imagem, porque ele nunca apareceu, né? A gente tem uma imagem do que ele é. Nós imaginamos ele assim. Para nós, tudo que resume ele é um touro. Mas um touro não resume ele. E eles disseram que esta representação do verdadeiro Deus, não é outro Deus, não é Baal, não é os deuses do Egito, esse aqui é Yahvé, e a representação dele é um touro. A gente acha que o que melhor representa ele é um touro. Então, você não pode com um touro mostrar a pureza de Deus, a santidade de Deus, a fidelidade de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus. Você pode, ao olhar um touro, ver algo da sabedoria de Deus, a força daquele animal pode passar para você uma ideia de poder, como o universo pode mostrar que Deus é imenso. Olha só, esse universo é imenso, ele não é infinito, mas Deus é infinito. Mas a coisa que nós achamos maior é o universo. Então, mas o universo poderia mostrar o quão grande Deus é, mas vai esconder, não vai mostrar como ele é manso, como ele é humilde, como ele é santo. Então qualquer imagem esconde Deus, não revela, esconde muito mais. Então é uma mentira a respeito dele. Então o primeiro mandamento e o segundo não são o mesmo, porque o primeiro é para você não ter outro Deus, não colocar outra coisa no lugar de Deus.
como Deus. Já o segundo mandamento diz que você não pode imaginar Deus, quer você transforme ele numa imagem que você possa ver, ou que você fique com a imagem dele na sua mente. Qualquer imagem que você tente se curvar, se hoje você adorou um Deus, aqui, agora, que é o Deus, que é só amor, então você adorou, você descumpriu o segundo mandamento, porque ele não é só amor. Se você adorou um Deus que vai ter que salvar o seu pai e sua mãe, então você adorou o Deus errado. Você imaginou um Deus falso, veio aqui hoje, disse que ele era o pai de Cristo e adorou ele. Você adorou uma imagem falsa na tua mente de Deus. Você está proibido de imaginar como ele é. Como eu disse, quem quer conhecer Josemar deve conhecer através do Josemar, porque qualquer imagem que a pessoa faça de mim vai ser mais falsa do que verdadeira. Me conhece superficialmente. No fundo, nenhum ser humano conhece outro ser humano, mesmo quem é casado há 30 anos. Grande parte da vida de um ser humano é interior, ninguém penetra, todos só conhecem aquilo que nós deixamos conhecer. Só o que nós deixamos conhecer do lado de fora. Só Deus é capaz de nos conhecer verdadeiramente, porque não há como se esconder dele. Então, se você estiver indo para descrever Deus, se você hoje pudesse descrever Deus, ele está sorrindo ou está com a testa franzida, metaforicamente? Ou seja, ele está derramando amor ou está irado? Você vai escolher? Ele é amor, como esses dias eu disse em algumas lives. Deus é Deus simples. Essa doutrina é importante e fundamental. Ele é amor todo o tempo, não é? O que Deus tem é Deus. Tudo que Deus tem é Deus. Então você não pode imaginar o seu Deus sorrindo e não com a testa franzida. Você vê, você não pode, você sempre vai esconder Deus. Se você falar que Deus é só graça, então você está escondendo Deus. Se o Deus que você adorou hoje aceita o pecado, então você adorou um Deus errado, porque aquela pessoa é quem você ama, aquela pessoa é o seu filho. Você imaginou Deus, você criou uma imagem dele que é falsa, e não importa se você chama ele de Deus, Pai de Jesus Cristo, e que você foi a ele por causa da cruz, ele é falso. Era como aquele bezerro. Não adiantava alguém dizer, esse é Yahvé, esse é o que nos tirou da terra do Egito. Não era verdade, não é? Ainda que o touro carregue alguma marca do seu Criador, mas se você mostrar uma foto, né, uma imagem de Deus lançando raios, então, mas também não é. Aquele que fez a foto mostrando uma imagem cheia de amor, simplesmente, então está errado, está escondendo mais do que revela. Mas também se você desenhasse com raios, trovões e cálices da ira apenas, então está errado. Você está distorcendo a realidade. Você está com o complexo de Deus com o próprio Deus. Qualquer coisa que você tentar descrever a Deus, sempre vai ocultar a Ele mais do que revelar Ele. Então, mas esse não é o ponto principal. O mais profundo que isso é que o Deus está realmente dizendo para você: você nunca deve me imaginar. Então a palavra imaginação vem de imagem. Como eu disse, sempre uma imagem, mesmo quando colocada, que o artista desenha, estava na mente dele primeiro. Quando olhou para o bloco de mármore, que acho que tinha 12 toneladas, né? Michelangelo olhou, ele viu o Davi ali dentro, estava na cabeça dele. Então agora ele ia tirar as partes que estavam atrapalhando de verem o que já estava na sua mente. Então todas as imagens físicas são baseadas em imagens mentais.
Quando eu digo que a pessoa imaginou o marido de várias formas, ela não desenhou, ela não criou uma imagem. Ela criou uma imagem na sua mente, não é? É uma imagem mental. Então Deus está dizendo: você não deve me imaginar a ser o que você quer que eu seja. Não é? Nunca. Se você fizer isso, não importa se você está num culto, no meio da adoração, você está adorando um Deus falso. E você nunca deve deixar a sua imaginação entrar nessa história. Sobre Deus, não use sua imaginação. Você quer construir um castelo de areia? Então deixa entrar a sua imaginação. Aquilo ali não é ninguém, você vai fazer o castelo do jeito que você quiser. Você quer pintar um troço? Pinta. Agora, não tente imaginar como o seu marido terá que ser, porque ele é uma pessoa real. Ele não está sendo tirado simplesmente da sua imaginação. E Jardim da Luz é uma igreja real. Você não pode sentar, imaginar como ela deve ser, para depois dizer que ela não está sendo o que devia ser. Porque o que você disse que ela devia ser é o que você imaginou, não é o que ela é. Você não deve dizer: eu gosto de pensar que Deus salvaria alguém, mesmo se essa pessoa diz que creu nele, depois viveu uma vida que não tinha nada, não tinha nenhuma evidência de uma transformação interna, e nunca teve nenhuma paz em Cristo. Cristo não foi sua alegria, Cristo não foi seu deleite, Cristo não foi nada, nada se fez novo. Eu sei que a Bíblia diz que tudo se fez, mas na vida dessa pessoa as coisas não se fizeram novas. Ele é o príncipe da paz, mas não deu paz a ela. Ele falou que era para que a alegria deles estivesse neles, mas eles nunca tiveram. Falou que era para amar o Pai como o amor com que eles tinham, mas essa pessoa nunca amou, mas ainda assim ela está salva. Você criou uma imagem falsa do Deus verdadeiro, e isso distorceu seu conceito de conversão, de regeneração. Então, a nossa mente não é confiável. Como eu disse, a depravação total diz que nada em nós é confiável. Nossa mente, nossos sentimentos, nós nunca devemos confiar neles para formar ou determinar verdade alguma, sobre nada, não é? Eles não foram feitos para isso, eles foram feitos para conhecer o Deus verdadeiro. E quando nós conhecemos o Deus verdadeiro e as nossas vidas começam a entrar em ordem, nós começamos a conhecer pessoas verdadeiras e nos relacionar com elas, em vez de imaginar como elas são, para depois o relacionamento ficar um inferno, porque elas não são o que nós achamos que elas deviam ser. Então nós vivemos em um tempo em que a ideia de verdade espiritual é subjetiva, mas a verdade ela é objetiva, exatamente porque ela está num livro. Subjetivo é o que acontece dentro de nós, objetivo é o que está fora de nós. Então a verdade, ela não é nunca subjetiva. Eu sinto. O que você sente não tem nada a ver com a verdade, não é? Na maioria das vezes o que você sente não tem nada a ver com a verdade. É por isso que, olha só, nesse caso aqui você está dizendo que quem morre assim, morre sem Cristo. E se teu filho morrer assim? Morreu sem Cristo. Morreu sem Cristo é o que a Bíblia diz, não é o que eu sinto. O que eu sinto é subjetivo, é por isso que eu preciso da Bíblia, porque se a verdade dependesse do que eu sinto, às vezes eu acordo com dor de dente, estou me sentindo de um jeito, tem dia que a gente acorda muito animado, tem gente que a gente não acorda animado, então a realidade ia mudando conforme eu acordasse, conforme a janta fez bem ou mal a mim no dia anterior. A salvação ia mudar conforme a pessoa que eu amo e que eu não amo. Se amasse alguém, ia distorcer a verdade para incluir aquela pessoa. Só mostra que os meus sentimentos são caídos. Por isso que nenhum deles é o pé, o chão firme, onde eu me apoio para me salvar. Não há nada em nós. A depravação é total nesse sentido. É que todos os aspectos do meu ser, minha vontade, minhas afeições, meus sentimentos, minha mente, tudo foi capturado pelo pecado. Tudo foi distorcido. Nada em mim é fonte da verdade, não é? A verdade moral é objetiva. Se o mundo inteiro redefinir o casamento não foi redefinido. Se o mundo inteiro redefinir as coisas, mas a tua família, não importa. Chega de falar que nós sentimos como a verdade deve ser, como Deus deve ser, ou dependendo do que aconteceu com quem a gente ama. Então a verdade
não pode ser manipulada porque ela está fora de mim. Se ela estivesse dentro de mim, então eu podia manipulá-la, dependendo da pessoa, dependendo da situação. Não, é um conceito que a maioria das pessoas tem distorcido. E o segundo mandamento é sobre isso, é objetividade da verdade. Não imagine Deus, Ele diz quem Ele é, Ele diz o que Ele faz. Como eu falei aqui no início do culto, na verdade eu fiz um vídeo a respeito disso essa semana, quando a passagem que nós mais gostamos, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então não foi num dia bonito que isso foi dito, foi no dia da desgraça, foi no dia do horror, que Jeremias disse: grande é a tua fidelidade, tu és fiel, Deus, tu disse que ia destruir Jerusalém, tu disseste que ia fazer isso e tu fizeste. Grande é a tua fidelidade, e na verdade é a tua misericórdia que não destruiu tudo, como tu também disseste. Tu é um Deus digno de ser adorado, porque tu é um Deus fiel ao que tu dizes para nós, tanto nas suas promessas quanto nas suas ameaças. Mas normalmente quando as pessoas dizem isso, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, é porque alguma coisa boa aconteceu. E o versículo, e acho que a gente, é óbvio, deve dizer, mas o versículo, quando foi escrito, foi num dia da maior tragédia da vida de Jeremias, no livro chamado Lamentações de Jeremias. Então, Deus está dizendo: não me adore como você quer que eu seja. Se você quer me inventar, me esqueça. Não pense em mim como você quer, adore-me e pense em mim como eu me revelei. Agora, o problema é que a imaginação é tão corrupta como todas as outras nossas capacidades. Tem pessoas que falam que acreditam na depravação total, mas logo logo ela está confiando nos sentimentos dela, nas sensações dela, na mente dela. Ela não acredita na depravação total. Ela está achando que a mente dela está fora da depravação total, e que os sentimentos dela estão fora da depravação total, não é? Se você sempre que você sentir vontade de comer algo, você comesse, você logo estaria em apuros, porque seus desejos não são confiáveis. Se sempre você deseja, sempre que desejo comer chocolate, eu vou estar em apuros. Eu devo dizer aos meus sentimentos: não é uma boa ideia. Meus sentimentos não definem o que é saudável. Eles são só isso, desejos que não devem controlar, não é? Que deve ter algo. Alguns fazem isso em várias esferas da vida. E se você seguir o seu apetite completamente, você vai causar muitos males a você, porque os seus apetites ainda são apetites caídos. Nós aprendemos o suficiente para não confiar em nossos apetites. Nós, se conhecemos a Bíblia, aprendemos o suficiente para não confiar em nossas mentes, nem em nossa sabedoria. Deus diz: é tolo o homem que confia em si mesmo, que confia em sua sabedoria. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Não confie no que parece ser bom para você. Você deve dizer o que Deus disse a respeito disso, e não o que eu sinto a respeito disso. O que a Bíblia diz? Ela pode dizer exatamente o contrário. Você quer ter esse relacionamento, e a Bíblia está dizendo: olha, vai ser uma tragédia, porque eu vou dizer ao meu apetite, não físico ou relacional, não é? Há pessoas que têm um apetite relacional, ela quer casar. Então, mas não está aparecendo ninguém para me casar. Mas então eu vou casar com qualquer um. Eu tenho que casar, então casa. Mas saiba que você vai ter muitos problemas, porque não devia ser a vontade de casar que finalmente definisse que você se casasse. É ótimo a vontade de casar, mas se eu tenho vontade de comer e estou num lugar onde só tem comida podre, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Não é só porque eu estou com vontade de comer, e vontade de comer não é errado, que eu devo comer qualquer coisa. Isso significa
que só a gente só se relacionaria, não é, com alguém que fosse exatamente o que a gente queria que fosse quase que alguém que nós programamos para ser quem a gente quer que fosse. E nós nunca iríamos aprender a superar nossas falsas expectativas, nós nunca íamos crescer, nós nunca íamos relacionar com nosso esposo, nossa esposa, sabendo que eles são pecadores, que eles não são exatamente como eu sou, que eu devo deixar de ser também muita coisa que eu sou, e ele também, para que a gente possa viver uma vida boa, como Deus disse, em vez de simplesmente imaginar que aquela pessoa devia ser quem eu queria. Nossos preconceitos são, isso sim é preconceito, né? Preconceito é uma coisa que eu formei antes de examinar. Hoje em dia não, a gente examina uma coisa e diz, eu acho que está errado. Isso é preconceito. Como preconceito? Isso é o conceito. Preconceito se eu nem sei o que é e estou dando minha opinião. Então tendo um conceito pré-concebido. Eu não tive contato com a realidade e realmente tenho uma opinião sobre aquilo que eu não é baseado nos fatos. Agora, se eu olhei os fatos, se os fatos são claros e eu digo, eu acho que isso está errado, você pode até não gostar, mas isso não é um preconceito, isso é um conceito. É o conceito que eu firmei diante dos fatos que são colocados diante de mim. E então não é assim. O ser humano ele nunca pode fazer, e aí isso sai até de nós e vai para todo bom senso. Imagine, se o ser humano achar que ele deve ter relações sexuais com todo mundo que ele sentisse vontade, um homem, uma pessoa que não conhece Deus, então provavelmente ele ia acabar sendo preso como estuprador. Porque pode ser que todo mundo que ele queira ter relação sexual nunca queira ter com ele. E ele vai fazer o quê? Não, mas esse é o meu desejo. Seus desejos são desejos caídos. Agora, a Bíblia diz que a imaginação não é diferente dos teus desejos, dos seus sentimentos. Ela é caída também. Ela não está numa situação melhor. Ela foi corrompida pelo pecado. Ela pode articular a verdade? Não. Ela pode imaginar como verdade coisas totalmente falsas. Sua imaginação não tem nada a ver com a verdade. Será que a verdade é que deve regular a sua imaginação? Ou a sua imaginação deve estabelecer a verdade? Esse é o tema do segundo mandamento. Não me imaginem. Não sou. O Salmo, acho que 50, que diz: vocês pensaram que eu era como vocês. Pensaram que eu era como um homem. Está vendo? Pensaram, imaginaram, e aí agiram como se eu fosse. Então esse é o problema, não é? Minha esposa vai conhecer coisas que eu não gosto. É melhor ela entrar em contato com a realidade. Porque se ela agir como se eu gostasse daquilo, se eu chego agora, depois do culto, e tenho um prato de coisas verdes para me comer, então, não vai dar certo. Eu vou falar: meu amor, eu vou te dar a minha parte. Não é? Você pode comer tudo. Não é? E eu fiquei sem apetite para comer. Não adianta. Não é? Ela já teve contato com a realidade. Eu não como coisas verdes. Mas verde é muito saudável, tal. Não importa. Nós não imaginamos a verdade, nós abraçamos a verdade. Abraçamos. Como eu disse lá no início, as pessoas têm, até o que você ama, os seus sentimentos não são confiáveis. Tem pessoas que amam mais o casamento do que Deus. Deus estabeleceu o casamento. Agora, Ele estabeleceu algumas cláusulas. Eu não estou aqui para concordar ou discordar. Eu estou aqui para dizer o que Ele disse. E eu acho que o que Ele disse é o certo. E é o melhor, porque Deus não faria algo que não é o melhor. Não é? Mas tem gente que não é assim. Ou tem gente que diz assim para mim: olha, mas se houver uma cláusula aqui, aí as pessoas vão aproveitar essa cláusula. Não é um problema meu. Esse é o problema da graça.
Se você pregar a graça, alguém vai usar a graça para pecar mais. Então, esse é um problema. Agora, eu vou deixar de pregar a graça? Porque alguém é capaz de diabolicamente distorcê-la. Fizeram isso com Paulo: pecaremos mais para que a graça abunde. Então, a mesma coisa. Então eu, para proteger o evangelho, vou pregar um evangelho falso, porque eu não vou pregar a graça com medo de alguém usar a graça de Deus para a sua própria concupiscência. Pior para ela. O evangelho será um perfume de morte para ela. Eu não tento proteger algo que Deus não fez. Eu prego a graça como ela é. Se a pessoa vai usar a graça para o pior, pior ainda, sua condenação será maior, porque ela usou algo bom, maravilhoso, para se tornar pior. Usou de uma maneira diabólica. A mesma coisa é com o casamento e com qualquer outra coisa. Mesmo pessoas muito admiráveis podem ter problemas tão grandes com determinadas coisas que às vezes saem da verdade. Se você ler alguns sermões do Spurgeon, você vai ver que ele tem um problema. Havia um problema tão grande de alcoolismo, de tragédia, de destruição na Londres que ele viveu, como hoje. Que ele sempre que fala sobre vinho, ele diz: não, mas o vinho era diferente. Ele não pode dizer, como um homem sério, que a Bíblia diz que não se pode beber vinho ou álcool, né? Então o que ele diz? Ele diz: não, mas o vinho na Bíblia não era igual. Mentira, ele sabe que não é verdade. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho. Se o vinho da Bíblia não embriagasse, isso não fazia sentido. A Bíblia diz que Noé, milhares de anos antes de Cristo, ficou bêbado. A Bíblia diz que as filhas de Ló embebedaram o pai. Não dá para você escapar disso dizendo que o vinho era diferente. Vinho sempre foi vinho, e ele sempre embriagou, se você beber além do que você deve. Então a Bíblia, em vez de dizer não beba vinho, diz: não vos embriagueis com vinho. Por mais que eu odeie o alcoolismo, e odeio, eu não vou rasgar a Bíblia, porque o meu ódio ao alcoolismo não é maior do que o meu amor a Deus. Não vou rasgar a Bíblia para proteger as pessoas, porque eu não vou proteger elas ao negar a verdade. Eu devo pregar a verdade. Eu não devo ser mais prudente do que Deus, ou amar mais, ou odiar mais o alcoolismo do que Deus odeia. Todas as coisas podem ser abusadas. Eu não vou deixar de pregar a graça, como ela é. Martin Lloyd Jones dizia: olha, se você não pregou a graça a ponto de alguém poder abusar dela, você não pregou a graça. Se você ficou cheio de cuidados para que a graça não fosse abusada, você abusou da graça. Pregue a verdade e deixe o resto com Deus. Não tente para que a pessoa... Foi assim que um dos maiores heresias surgiu, o pelagianismo, e o sem-pelagianismo, que enche a igreja dos nossos dias, porque Pelágio achou que se as doutrinas da graça fossem pregadas, as pessoas iam pecar mais. Não é verdade, não é assim? Paulo responde: como viveremos no pecado se nós morremos para ele? Mas você vê, ele não responde tirando nada da graça. Ele diz: a graça nos transforma, nos faz novas criaturas. É assim que ela nos afasta do pecado. Ela não nos afasta do pecado nos levando para o Monte Sinai de novo. Nós nunca mais voltamos lá, nós morremos para a lei, para casar com outro, Jesus Cristo. Ele sim nos liberta do pecado, do poder do pecado. A graça, você acha que ela vai... Porque está debaixo da graça, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Você não entendeu. A aliança da graça diz: eu lhes darei um novo coração para que me obedeçam, para que me amem, para que essa obediência não venha da lei, de uma tábua de pedra, mas esteja em seus corações. Que quando eles olharem a minha palavra, algo dentro deles corresponda àquilo. E o amor. Então é isso, não é? Nós tentamos negar o que nós não gostamos. Nós começamos a sentir uma dor. Alguém diz assim: ó, isso aí parece o ciático, hein? Não, isso aqui é outra coisa. Não, isso aí, todos os sintomas de que é ciático. Não, eu não acredito, não é ciático não. Não adianta.
É porque eu não quero ir para o médico, não quero fazer fisioterapia, eu acho que é tudo chato, então eu prefiro acreditar que não é. Daqui a pouco eu vou sentir mais dores até que eu vou ter que ir mesmo, porque o que eu imagino não controla a realidade, não é? E aí você vai ter que gastar dinheiro, e você, enfim, não é? E como é fácil imaginar como nossos filhos devem ser. Nossos filhos devem ser criados na obediência, no temor do Senhor, mas como eles são, é muito diferente. Você cria os filhos no mesmo ambiente e os filhos são diferentes, graças a Deus, não é? Mas se você já imaginou o que o seu filho vai fazer, a carreira dele, como ele vai ser, então você vai começar a se decepcionar, porque você começa a comparar o seu filho com a sua imagem que você fez dele, não é? Você acha que você podia moldar a realidade com a sua imaginação. Agora, qual é o único ser que pôde fazer isso? Que imaginou algo e disse: haja mares, haja montanhas, haja universo, haja luz. Qual é o único ser que pode imaginar algo e trazer esse algo à existência? Esse Deus. Mas Ele mesmo, há algo que Ele não pode trazer à existência. Esse Deus, quem? Ele. Ele sempre existiu. Ninguém nunca imaginou Deus, nem Deus. Não houve uma época que não havia Ele e Ele imaginou Ele. Nunca houve uma época que não havia Ele. É por isso que Ele é o eu sou. Se há uma coisa que você nunca poderia tentar imaginar, é Ele. Nem Ele se imaginou. Nem Ele decidiu: vou ser amor, eu ser santo. Isso aqui eu vou ser, aquilo eu não vou ser. Vou odiar o pecado. Deus não é assim. Deus não evoluiu. Deus não foi imaginando o que Ele seria. Ele é. Ele é o que Ele é. Ele é santo. Ele é puro. Ele é eterno. Ele é uma trindade. Ele é Deus. Então, você não pode fazer isso. Você distorce o seu relacionamento com Deus, não é? E você, quando começa a pensar de uma maneira diferente de Deus do pecado, tu começa a achar que o inferno é excessivo, não é? A sua imaginação vai destruindo todos os seus relacionamentos verdadeiros com Deus, e vai destruindo todos os seus relacionamentos ao seu redor. E cada heresia pode ter surgido, muitas delas, com uma boa ideia na mente, não é? Olha, as pessoas, elas têm muitos problemas, e para servir a Deus é melhor então que ela não tenha família, não tenha nada, e fique sozinha, que ela vá para o mosteiro. Então, a gente não pode dizer que essas pessoas, ao imaginarem isso, tinham uma ideia má, preconcebida, não é? Mas, como elas confiaram em suas faculdades caídas, não ouviram o que Deus disse sobre o pecado, que você não vai para um monastério e deixa o pecado lá de fora, que o pecado habita em você. Então tudo que eles fizeram estava distorcido, não é? Então há um mundo de coisas, e quase todos os seus problemas que fluem exatamente disso. É diabólico tentar imaginar a verdade de Deus, tentar imaginar Deus e tentar imaginar as pessoas e tentar imaginar qualquer coisa para depois confrontar com as suas imaginações. E no caso de Deus é pior ainda, porque eu mesmo, que sou apenas um ser humano, quando alguém diz assim: eu acho, na minha mente você tem que ser assim, tinha que ser assim, a minha vontade é dizer para a pessoa: eu não sou uma tela, você não me pinta, não é? Eu não sou uma tela em branco que você aparece do nada, quando eu já tenho 30 anos de idade, ou quando eu sou já pastor há 15 anos, aí vem com uma tela e diz assim: ó, que eu pintei você, agora você tem que ser igual essa imagem. Eu não sou assim, não é? Se você quer saber como eu sou, o jeito que você tem é me conhecer, senão um dia você vai se chocar. Se você, olha, eu imaginei o Josemar, a pessoa mais comunicativa do mundo. Então, um dia você vai se chocar com a realidade. Eu não sou assim. E aí você vai ficar decepcionado, mas a tua decepção é totalmente maluca.
Porque a tua decepção é com aquela coisa que tu inventou, não é? Aquilo te decepcionou, eu não. Quem te decepcionou foi a imagem que você criou de mim. Eu não decepcionei você porque eu nunca fui essa pessoa super comunicativa que você imaginou. Como você não quis me conhecer, você quis me imaginar. Então agora você está com um problema enorme. Então os casamentos acabam. Então as pessoas, enfim. Você não pode simplesmente me moldar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa. Agora, o propósito que não funciona com o ser humano. Imagine Deus dizendo: eu sou Deus, você é um vaso de barro, eu sou o oleiro. Você não diz como eu sou, você não faz uma imagem. Se você imaginar um Deus diferente do que eu sou, você está em rota de colisão não com a realidade, mas com o Senhor da realidade. Você está em rota de colisão com a verdadeira vida. Você está em rota de colisão com o verdadeiro amor. Você tem uma ideia de amor, mas a tua ideia de amor é falsa. E está em rota de colisão com o Deus que é amor. Como isso pode acabar bem? A sua ideia de amor que salvaria aquela pessoa que está perdida, ou que vai morrer perdida, não vai salvar ela. Mas é bem capaz de evidenciar que você também está perdido, porque você está se chocando com a realidade. É por isso que Martinho Lutero diz, fala a respeito disso, que ele ouvia muito. Não é? Eu acredito que o que eu estou fazendo vai glorificar a Deus. Como assim você acredita? A Bíblia diz que isso pode glorificar a Deus? Não, então isso não vai glorificar a Deus, porque você acredita que isso vai glorificar a Deus. Eu acho que Deus me chamou para ser algo. Aí nunca na vida a pessoa é aquela coisa. Então Deus o chamou. Deus chamou Moisés para ser quem ia tirar o povo do Egito. Ele estava lá cuidando de ovelhas. Deus foi lá e chamou ele, e ele tirou. Ele não tirou aquilo da cabeça dele, para depois se decepcionar porque ele não conseguiu tirar o povo do Egito. Então a Bíblia diz: Deus sou eu. Você tem que me escutar, você tem que escutar a minha palavra. Você deve abrir a minha palavra e ver quem eu sou. E se você não gostar de quem eu sou, é evidente que o meu Espírito, que é o Deus eterno, não habita em você, porque ele habita exatamente para revelar quem eu sou. Agora, em Colossenses 1,15, literalmente no grego, diz que Jesus é o eikon do Deus invisível. Ele é a imagem de Deus. É a única imagem que você pode ter que não distorce Deus. É a única imagem que é perfeita. Você vai ver o amor perfeito, o juízo perfeito, a glória perfeita, a misericórdia perfeita, a sabedoria perfeita em Cristo. Quando Deus nos proibiu de fazer uma imagem, Ele não disse que a gente ia ficar sem imagem nenhuma. Ele disse: eu vou dar. Só eu posso dar uma imagem correta de mim, a imagem eterna de mim. Então, Deus, você só quer, como lá diziam os velhos psicólogos, você só quer fazer imagem das pessoas porque você quer controlar elas. Você quer controlar elas, você inventou uma imagem dela, agora ela vai ter que ser o que você quer. A tua ideia não é nada romântica, ou não é nada inocente. Você tinha desejo de controle. Então você imaginou como ela era. Agora ela é obrigada a ser quem você imaginou. Ou então ela está falhando. Mas ela não está falhando, mas agora está, porque agora você está no controle. Você decidiu quem ela é. Você não pode controlar Deus com a sua mente. Ele não vai salvar quem você quer que Ele salve. Ele não vai ser quem você quer que Ele seja. Ele é quem Ele é. Em outras palavras, se você está autorizado a fazer a sua imagem de qualquer jeito, você controlaria Deus. E é o que as pessoas fazem. Eu sinto que Deus é assim, então aquela pessoa lá está salva, está vendo? Controlou. Agora ela comanda Deus. Agora vai ser salvo quem ela acha que vai ser salvo. Vai ser verdade quem ela acha que é verdade. A doutrina aceitável vai ser a doutrina que ela acha. Primeiro ela controlou Deus, agora o Deus dela faz tudo o que ela quer. As doutrinas que ela gosta, esse Deus gosta.
A única maneira seria de ser livre disso é de fato a pessoa não fazer seus próprios eikons de Deus, porque só existe um eikon de Deus, Cristo. Ele é a imagem do Deus Pai. E o cristianismo diz: aqui está como você pode conhecer Deus sem controlar. A única maneira que você pode conhecer Deus sem controlar Deus é conhecê-lo em Cristo. Você conhece como Ele é em Cristo. Ele é o único caminho para o Pai, para você conhecê-lo. E você perde todo o controle. Você já abandonou toda a ideia de controle quando você jogou fora todas as ideias subjetivas de Deus. Todas as ideias que estão no seu coração, que você sonhou ontem, que você acha bonito, que você acha lindo, que você acha que seria maravilhoso que Deus a tivesse. Você é livre quando você tem somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé em Cristo pelas Escrituras. Só assim você chega num só lhe deu glória, porque não tem nada a ver com você, você vê. Não tem nada a ver com o que você imaginou, o que você sentiu. Agora, Jesus Cristo é o único antídoto para tudo em nossas vidas, para nosso relacionamento correto com o Pai, mas com a igreja também, com o nosso casamento, porque nós perdemos esse complexo de Deus. E para isso, a gente quer encerrar você fazendo 3 coisas. Faça essa semana esse exercício, porque senão sermões não nos ajudam em nada, não é? Paulo diz para Timóteo: medite no que eu disse e Deus te dará entendimento. Você vê, ele nem disse: olha, medite e você, com essa cabeça boa que você tem, vai acabar compreendendo. Ele não disse isso, porque não é verdade. Mas ele também não disse: o Espírito vai te dar entendimento, você não precisa meditar. Você fica lá, vai ficar orando, e você um dia vai dormir e vai acordar com entendimento. Ele disse: medite nas coisas que eu te disse, pense seriamente, pondere sobre elas, e Deus vai te dar o entendimento. Então, encontre lugares em sua vida que você mais causou estragos, lutando com o que você imaginou como devia ser e não é. Como você imaginou que devia ser seu casamento, como você imaginou que, no dia que eu conheci meu patrão, eu imaginei que ele seria assim. Então, fez errado. Ele é uma pessoa e você devia ter convivido com ele e visto como ele é. E aí saber como se relacionar com aquela pessoa real. Mas você imaginou que ele era de um jeito, foi lá, fez coisas que ele não gostou, se decepcionou porque ele não era como você achou que ele devia ser. Então, você vai encontrar que por baixo, mesmo dos outros relacionamentos que você imaginou como devia ser, há uma distorção da imagem que você criou a respeito de Deus. Você vai encontrar por baixo sempre isso. Há sempre uma falsa imagem, há sempre uma ideia de Deus na tua cabeça que não é Cristo. Há sempre uma ideia de como Deus devia ser, que você não tirou ela porque você viu em Cristo, que é só da sua cabeça mesmo. Livre-se. Olhe só para, quer conhecer Deus? Olhe só para Cristo. Qualquer sentimento, qualquer ideia, olhe para Cristo. Não é a realidade. Ele é o eikon de Deus. E encontre o caos, encontre a distorção e coloque Cristo lá. Coloque Cristo lá no seu casamento, em vez de colocar a sua imagem de como ele devia ser às outras pessoas. Se você colocar Cristo em relacionamento, mesmo com o teu chefe que não é muito bom, você vai saber agir de uma maneira que vai edificar a sua vida e você vai ser luz naquele lugar. Não é? Esse é um caminho no qual você vai lidar com todos os seus problemas, com as suas ansiedades, com os seus medos. Quando você está morrendo de medo, você tem uma imagem distorcida de Deus. Você pode até cantar que Ele é todo poderoso, que Ele vai te guardar, tudo coopera para o seu bem, mas a imagem que você faz dele é diferente.
é de que Ele não é tão poderoso assim, não é tão sábio assim, e que você não acredita que todas as coisas vão realmente cooperar para o seu bem. Isso pressupõe sempre que você é mais sábio que Deus. Quando você acha o inferno uma coisa excessiva, isso pressupõe que você é melhor e mais bondoso do que Deus. É diabólico. Se você está preocupado sobre as coisas, como elas estão indo essa semana, como esse mundo vai estar, o que vai acontecer com a igreja, então, você pode não estar consciente, mas você criou uma imagem de Deus que não sabe lidar com essas coisas. E você está dizendo, eu sou mais sábio que Deus, eu sou mais inteligente, se eu controlasse os casamentos, nunca ia haver divórcio. Mas quem está controlando é Deus. Eu nunca ia escrever isso e isso na Bíblia, eu ia escrever só as coisas certas, mas Deus deixou lá um monte de buracos na sua revelação, e agora está havendo problemas. Então, você nunca pode quebrar um mandamento antes de quebrar o segundo mandamento. Sempre que você peca, é porque você distorceu quem Deus é. Senão você não faz. Quando alguém diz para mim assim, eu tenho que fazer isso, senão eu não vou ser feliz, então, distorceu. Distorceu primeiro quem Deus revelou ser. Se você falou que Ele é todo sábio, Ele disse que aquilo vai te trazer infelicidade, mas você agora continua acreditando nele e diz que aquilo vai te trazer felicidade, o Deus que você acredita já é uma imaginação sua. Você imaginou um outro Deus. Você está sempre quebrando o segundo mandamento, ou você não estaria ansioso. Você criou uma imagem falsa de Deus, colocou essa imagem falsa diante daquela situação e chegou à conclusão de que ela está fora de controle. Sempre. O problema foi que de Israel sempre foi que eles tinham uma imagem errada de Deus, e isso gerava todas as coisas que aconteceu. E a melhor maneira de você lidar com isso por fim é ir para o jardim e olhar para Cristo, a única pessoa que sofreu injustamente no mundo. Não é que nós não podemos sofrer injustiça dos nossos semelhantes, mas nunca sofremos injustiça de Deus. Mesmo quando outros nossos semelhantes são injustos conosco, Deus deixar ou decretar a injustiça do nosso semelhante conosco não é injusto, porque nós não merecemos sequer a vida. Então, a única pessoa que realmente não merecia o que recebeu é Cristo. E olha ele dizendo lá, Pai, se houvesse uma maneira da tua vontade ser cumprida, a igreja redimida, que não fosse essa, eu a abraçaria. Ou seja, não é que eu amo a separação, o horror, eu amo a ti, mas eu confio em ti. Jesus não disse assim, eu não acredito num pai que tem um plano eterno que eu morra na cruz. Não posso acreditar num pai que me ama com amor infinito e que o plano dele é me colocar ele debaixo da ira infinita dele. Não posso acreditar. Jesus, ele conhecia o Pai, então ele conhecia que mesmo esse plano era o plano do perfeito amor do Pai para com ele. Se você não aprender isso olhando para como Jesus viu o seu próprio Pai, e mesmo na cruz, em que houve aquela separação, ele ainda chama Deus de Deus. É a única vez que ele fala assim. Então, o caos, a ansiedade, o medo, os relacionamentos distorcidos, quase todo o problema que há na sua casa, ou em Jardim da Luz, ou em qualquer lugar, é porque você tem complexo de Deus. Você imaginou como tudo devia ser, e o mundo insiste em não ser desse jeito, e as pessoas também não, e a pessoa que você mais queria controlar, Deus, te disse, não faça uma imagem de mim, me conheça, e só uma maneira de você me conhecer, em meu Filho. Olha como Ele confiou em mim,
na situação mais extrema, então, eu sou confiável. Olhe como meu plano envolve dor, sofrimento, perda, ainda assim ele acaba em glória. Então, eu sou esse Deus, é esse que eu sou. Sua falta de autocontrole vem de quê? De você não consegue ver a bondade de Deus. Você criou um Deus sem bondade. Então você pensa que se você não fizer algo, nada vai ser feito. O que você ama mais te controla. E se você ama um Deus distorcido, é aquilo que te controla. E se você faz de qualquer coisa um Deus, também te controla. Então, como é difícil negar que o desejo que está em meu coração não se baseou na realidade, não se baseou no Deus verdadeiro, e que se isso for resolvido, quase todos os meus problemas vão cair no lugar certo, não é? E você deve, sem querer imaginar o que Deus quer, exaltar Deus. Elisabeth Elliot, para terminar, não é? O seu marido morreu com menos de 30 anos aqui na América do Sul, morto pelos índios. Ele e outros jovens que aprenderam a língua e se esforçaram para evangelizar uma tribo de índios, né? Tim Elliott. E ela diz que, num dos seus livros, que eles oraram na hora que eles se despediram, as esposas dos esposos, todos os rapazes, não é? Oraram: oh Deus, nós queremos glorificar o seu nome, nós queremos viver para a tua glória, nós nos preparamos durante anos, nós estamos indo para os índios que não te conhecem, pagãos, nos faça glorificar o seu nome. E eles foram lá, antes de pregar, mataram todo mundo. E ela disse que ela aprendeu que se Deus fosse o secretário dela, então Deus tinha falhado com ela. Que o secretário faz o quê? O que a gente quer. Faz isso para mim, manda esse papel para mim, faça aquilo. Mas se Deus fosse o Deus dela, então ele não tinha falhado. E ela diz o seguinte: nós pensamos, imaginamos que o que mais glorificaria a Deus na vida do meu marido, do Tim, era ele pregar para aqueles índios. Mas aí mataram ele. Então, em vez de ela ficar decepcionada porque ela tinha imaginado algo e Deus não era quem ela imaginou, ou ia glorificar a Deus de um jeito e não aconteceu, ela disse: nós descobrimos que Deus queria que o Tim o glorificasse como um mártir, morrendo por causa da verdade. E então Deus foi glorificado na vida dele, não pela vida, mas pela morte. Você vê, é assim que nós somos transformados. Nós em Cristo temos conhecimento do verdadeiro Deus. Não é o Deus que faz o que eu imagino, o que eu penso, nem Ele é o que eu imagino e penso. Isso tiraria todos os dias: minha vida espiritual está muito desanimada. Por quê? Eu oro tanto pelo papai, mas o papai não se converte. Então, e o que tem? Você está chateado com Deus? Você acha que Ele tinha que fazer isso? Você não confia nele? Não consigo, porque ninguém me ajuda. Como assim? Ninguém te ajuda? Você culpa a Deus por não mandar ninguém para te ajudar, então você ficou chateado com Ele, agora espiritualmente você não tem vontade mais de falar com Ele, então você não ora, você não adora, porque você achou que Deus tinha que mandar alguém para ajudar. Como não tem ninguém para te ajudar, aí você diz que está fraco espiritualmente, é porque você não consegue orar, você não consegue louvar, não consegue se alegrar em Deus, porque você imaginou um Deus que ia mandar um monte de gente para te ajudar, e Ele era obrigado a fazer isso. Todas as distorções na nossa vida são porque nós começamos quebrando o segundo mandamento. O solo Escritura nos cura disso.
E a imagem do Pai, que é Cristo, Ele deu. Ele diz: isso aqui não esconde nada, me revela totalmente. Só o Filho pode dar a conhecer a Ele, e a quem o Filho quiser revelar. Todos os problemas, a maioria deles na sua casa, no seu trabalho, na igreja, no seu coração com os seus medos, ansiedades, etc., vão cair no lugar certo. Se você, em vez de imaginar Deus, abraçar a glória, o eikon de Deus, a exata imagem do Deus Pai, Jesus Cristo, e descobrir finalmente que toda a verdade está no livro, não em seu coração, e que todas as suas faculdades são faculdades caídas, não são confiáveis, e não devem nem imaginar Deus, nem as pessoas, nem a igreja. A ideia de que a igreja devia ser algo maravilhoso, perfeito, não vem da Bíblia. Portanto, você imaginou uma coisa falsa. Paulo nunca participou de uma igreja maravilhosa e perfeita. Por que você participaria? Mas ele também nunca deixou de ser tudo o que devia ser para a igreja de Cristo no mundo. Essa é a nossa cura. A nossa cura está no eikon de Deus, em nós percebermos que não podemos imaginar nossa esposa, nosso esposo, nossos amigos, nossa igreja, a igreja, muito menos Deus, porque isso é complexo de Deus. Desejo de poder, desejo de controle. Pai, que cada um de nós possa, durante essa semana, pensar cada área da nossa vida em que há, Senhor Pai, tristeza, medo, ansiedade, simplesmente porque nós distorcemos a Tua imagem. Em vez de abraçarmos Cristo como Teu eikon, estamos abraçando ideias, ó Deus, ideias que nós preconcebemos de quem Tu és, de como Tu devia ser, de quem Tu devias salvar, de como a Bíblia devia ser, de como, Senhor Pai, ó Deus, algumas doutrinas deviam ser diferentes. Isso é um pecado, ó Deus, atroz, porque quando começamos a Te imaginar, é porque estamos dizendo que não gostamos da Tua revelação perfeita, Jesus Cristo, daquele que é a Tua imagem, a exata expressão de quem Tu és. Que cada um de nós, Senhor Pai, possa ser sábio o suficiente para não confiar em seus próprios corações, em seus próprios sentimentos, em sua própria mente, em seu próprio nada, confiar em Ti. Porque nós, Senhor Pai, queremos estar em contato com a realidade em nossos casamentos, queremos estar em contato com a realidade, Senhor Pai, com os nossos filhos, em contato com a realidade com este mundo, Senhor Pai, em contato com a realidade contigo, para que, Senhor Pai, que em Cristo possamos ser realmente, Senhor Pai, pessoas que agem no mundo real, tocando a realidade com a única realidade que muda tudo, a Tua glória, Senhor Pai, a Tua vontade manifestada em Teu Filho, no poder do Teu Espírito. Nos faça assim, para sermos uma bênção para os outros, ó Deus, e termos uma vida que realmente seja, Senhor Pai, cheia de uma alegria indizível e cheia de glória, na Tua revelação perfeita, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a